Oi, crianças! Hoje a Tia Mi tá aqui para contar mais uma historinha para vocês. O que será que vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender sobre Sansão. Ai, esse Sansão! Que será que ele apronta para nós? Vamos aprender um pouquinho da história de Sansão? Antes da gente iniciar a nossa história de Sansão, você se lembra na história anterior que o povo de Israel ele estava sofrendo bastante ameaças com os medianitas e que Gideão, Deus levantou Gideão e através de Gideão eles venceram. Mas agora quem é que estava perturbando o povo de Deus na nossa história de hoje eram os filisteus. E não tinha nenhum homem sequer para poder lutar contra esse povo. E o povo de Deus sofreu por 40 anos ali a perseguição, aquele povo irritando, provocando, matando, enfim, atrapalhando o povo de Deus. Daí existia um homem, graças a Deus por isso, e esse homem ele era temente a Deus. Ele se chamava Manoá. Só que a mulher dele não podia ter filhos. Ela era estéril. Só que um certo dia ela estava no campo e um anjo do Senhor apareceu para ela e falou assim: olha, você é estéril, mas o Senhor te dará um filho. Então você consagra a sua vida, você não pode beber nada, nem vinho, nada, nenhuma bebida alcoólica e não coma nada que seja impuro. Então ela tinha que ter essas regras para poder criar um menino. E nisso ela correu para contar para o seu marido, só que o anjo já tinha ido. Daí então Manoá, ele dobrou seu joelho e orou ao Senhor e pediu para que o anjo aparecesse. E um outro dia, a mulher dele, de Manoá, estava lá, novamente o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu, ela saiu correndo para chamar o marido. Daí o marido veio, o Manoá veio e o anjo falou tudo novamente para ele: olha, você não pode beber nenhuma bebida alcoólica, não pode comer nada impuro. E o menino que vai nascer, é um menino e ele vai ser escolhido de Deus. E daí passou-se o tempo e Sansão nasceu e ele ficou jovem, ele ficou um moço bonito e ele decidiu ir passear. Peraí, Tia Mi. Não dá pra falar de Sansão com cabelo curto, dá? Não dá. Então Sansão cresceu, ficou jovem, ficou o quê? Tinha um cabelão, Cabeludo. crianças. Ele cresceu, ele ficou cabeludérrimo. Ele não podia cortar o cabelo, vocês se lembram? Porque ele era consagrado do Senhor, correto? E como ele cresceu, ele decidiu passear e ele foi numa cidade chamada Tina. E nessa cidade ele se apaixonou por uma moça do povo filisteu. Só que daí ele chegou pro pai dele e falou assim: pai, mãe, eu quero me casar com aquela moça. Só que os pais falaram assim: meu filho, não tem nenhuma mulher do povo de Deus que adore ao nosso Deus daqui para você casar com alguma delas aqui. Você tem que ir para lá casar com o povo filisteu, aquele povo que não adora a Deus. Ele tem essa diferença entre nós. Mas Sansão bateu o pé e falou: não, pai, não, mãe, eu quero me casar com aquela moça lá. Enfim, Sansão levou os pais dele para o caminho, lá nessa cidade de Tina. E chegando nessa cidade, no caminho, Sansão deu de cara com um leão. E aí, criança, corre ou não corre? Fica. E aí, o que acontece? Só que vocês lembram que Sansão, ele não podia cortar os cabelão, ele era separado, consagrado de Deus. E daí chegou lá de frente com o leão, o Senhor apoderou-se dele de uma força tão imensa, tão grande, que ele não podia, nem ele sabia como, ele só rasgou o leão ao meio e ali o leão morreu. Por que isso, crianças? Porque ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Então ele foi separado, com isso ele foi separado, porque ele tinha esse temor a Deus. E ele voltou novamente para essa cidade e no meio do caminho ele avistou o cadáver do leão. E quando ele foi lá realmente para se casar com uma moça lá da cidade de Tina, ele encontrou um cadáver e no meio do cadáver havia um enxame de abelhas. E dentro do leão tinha mel. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou
o mel e saiu comendo, que ele tirou do próprio leão que ele matou. Depois que Sansão pegou o mel do leão, que ele foi comendo, chegou a festa do casamento dele, com essa moça lá na cidade de Tina. E chegando lá, ele fez uma charada para o povo filisteu e falou assim, do que come, saiu comida, do forte, saiu doçura. O que será que ele queria dizer? E aí, crianças? E aquele povo ficou pensando o tempo todo para poder descobrir. E Sansão falou assim, olha, se vocês acertarem essa charada, eu vou dar 30 roupas para vocês, 30 peças de roupa e 30 de festa. Então ele daria toda essa roupa para esse povo. Só que ele sabia que o povo não iria acertar, porque ele que inventou essa charada. Então ele tinha certeza que ele iria ganhar. Só que o povo filisteu lembra que eles não tinham o temor de Deus e eles eram traiçoeiros. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá na noiva de Sansão e falou assim, olha, você caça um jeito de descobrir o que Sansão está querendo dizer com essa charada. Pega a resposta para nós. Se você não conseguir, nós iremos tacar fogo em você, na sua casa e na sua família inteira. E agora, o que essa moça ia fazer? Ela ficou com medo da ameaça do povo dela. Daí ela foi lá para Sansão. Sansão, você fez uma charada para o meu povo e não me conta qual é a resposta. E ela ficou o tempo todo, a semana toda, chorando na cabeça de Sansão e pedindo, implorando para Sansão contar para ela a resposta. Daí Sansão ficou tão perturbado, que ela não parava de falar um minuto, que ele deu a resposta. E ela correu e contou para os filisteus. Os filisteus foram em Sansão e deu a resposta. Do que come saiu comida e do que era forte saiu doçura, que era o leão que ele tinha matado. Mas esse Sansão ficou muito bravo. Ele foi lá, matou 30 homens do povo do filisteu e pegou essas roupas e deu para o povo. E ficou com tanta raiva que ele pegou 300 raposas, amarrou, olha só o que Sansão aprontou, amarrou a cauda de duas em duas e no meio da cauda que ele amarrava das raposas, ele colocou tocha e acendeu essas tochas e essas raposas saíram correndo para a colheita lá deles, lá que era uva, trigo, e colocou fogo em tudo do povo filisteu. O povo filisteu ficou com tanta raiva de Sansão que se juntou 3.000 homens para matar Sansão. Mas lembra-se que como ele tinha a grande força dele no cabelão dele, ele derrotou aqueles 3 homens, ó, no piscar de olhos, praticamente ele matou todo aquele povo. E lembrando que Sansão, ele foi juiz durante 20 anos sobre o povo lá com os filisteus. Então ele era forte demais, ele tinha toda essa força porque Deus estava com ele. E lembra-se, nem tudo Sansão fazia à vontade de Deus. Vamos encerrar nossa historinha de hoje, vamos orar agradecendo por mais essa aula. Pai, quero te louvar e te agradecer por mais essa história. Que nós possamos aprender a ser obediente e a ter o teu temor sobre nós. Nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Um beijão, crianças, e até a próxima história.